Em março de 2003, um homem chamado Paul estava sentado em uma cadeira na sala da sua casa, com os olhos vendados e as mãos algemadas. Ele estava rindo e achando que estava apenas participando de um jogo de adivinhação inocente com a sua esposa. Ele sentiu o toque de um metal frio encostando no seu peito. Naquele momento, ele achava que era uma colher ou então um abridor de latas. E antes que pudesse dizer qualquer coisa, ele sentiu a primeira estocada. E o que aconteceu logo em seguida deu início a um caso que a polícia levaria meses para conseguir entender. Eu sou a Mari Reis e toda a semana eu trago histórias de crimes reais, terror e mistério. E se você gosta desse tipo de narrativa, já aproveita para se inscrever no canal e também deixa um like nesse vídeo para me ajudar na divulgação. Dito isso, então vamos para o caso de hoje. Na noite do dia 8 de novembro de 2002, um grupo de amigos estava reunido em um restaurante em Nova York. Era para ser um encontro animado, com muita comida e várias risadas. Mas conforme os minutos passavam, todos eles começaram a perceber a mesma coisa. Ainda havia 2 cadeiras vazias. Aquelas cadeiras pertenciam a Annalisa Raimundo e ao seu namorado Nelson. E isso era estranho por um motivo bem simples. A Annalisa não era o tipo de pessoa que se atrasava para um compromisso sem mandar uma mensagem para os seus amigos. Ela mantinha tudo muito organizado e era bem certinha. E isso fazia muito sentido, porque olhando de fora, a vida dela era perfeita. A Annalisa tinha 32 anos, era formada em Harvard, com mestrado em Columbia, era uma executiva brilhante em uma grande empresa farmacêutica em Connecticut. Ela morava em um condomínio de luxo de frente para o mar, tinha um ótimo carro e estava vivendo literalmente o auge da sua vida. Só que tinha um detalhe: esse namoro com o Nelson era um segredo. E não por ser algo proibido, mas por pura precaução. Os dois trabalhavam juntos na Purdue Pharma, bem no centro de Stanford. E eles sabiam que se abrissem esse relacionamento lá na empresa, viraria uma grande fofoca e poderia até atrapalhar a vida profissional dos dois. Então, para não colocar a carreira em risco e evitar qualquer tipo de problema, eles preferiram por manter esse relacionamento um pouco mais fechado e não comentar com ninguém da empresa. Naquela noite do encontro de Nova York, quando os amigos começaram a ligar para Annalisa e cair na caixa postal, eles acharam de primeiro momento que era alguma coisa muito boba. Provavelmente ela estava sem sinal ou então sem bateria. Só que naquele exato momento a polícia já estava na porta do condomínio dela. E eles chegaram tão rápido porque receberam uma ligação no serviço de emergência. Quando os policiais entraram no apartamento, a cena era horrível. Lá dentro parecia que tinha acontecido uma briga muito feia, tava tudo fora do lugar e também tinha muito sangue ali. E infelizmente no meio da sala estava a Annalisa. Ela tinha mais de 20 ferimentos no corpo e muitos sinais de que tinha tentado se proteger. Quando os investigadores começaram a olhar para a cena do crime com muito cuidado, eles já perceberam que a porta não tinha sido arrombada, ela estava totalmente destrancada. As janelas estavam normais e não havia nenhum sinal de entrada forçada. Então, a Annalisa conhecia a pessoa que entrou ali. E também não parecia um assalto. As joias, o dinheiro e todos os eletrônicos dela estavam dentro do apartamento. Nada tinha sido levado. E ficava claro para a polícia que aquilo não teria sido pelo que ela tinha, mas sim era alguma coisa muito pessoal. Só que tinha um detalhe muito estranho. Enquanto a sala estava completamente destruída, o banheiro estava intacto, com exceção de uma única coisa: havia uma pequena mancha de sangue na pia. Enquanto os oficiais ainda estavam no condomínio, o carro do Nelson chegou e estacionou bem ali na frente. Ele chegou todo sorridente e pronto para buscar a Annalisa para o encontro lá de Nova York. Mas assim que ele viu a quantidade de viaturas e as fitas de isolamento, ele travou. Naquele momento, ele não fazia ideia do que era aquilo. Quando a polícia explicou para ele o que tinha acontecido, a reação do Nelson não foi como todo mundo esperava. Ele apenas sentou num canto, ficou parado e olhando para o horizonte. E isso, obviamente, já chamou a atenção da investigação. Eles esperavam uma reação muito diferente do namorado da vítima. E por esse motivo ele acabou se tornando, naquele momento, o principal suspeito do caso. Ali naquele primeiro contato, os agentes já perguntaram para o Nelson aonde ele estava no momento do crime. E ele disse que tinha acabado de sair da empresa e que foi direto para o apartamento da namorada. Então eles decidiram checar o álibi dele e confirmaram que realmente ele estava falando a verdade. As câmeras de segurança da empresa mostraram ele entrando bem cedo no serviço e saindo bem tarde. Inclusive, ele estava com as mesmas roupas quando ele chegou lá naquele apartamento.
Então, por mais estranha que fosse aquela reação dele quando descobriu o que tinha acontecido, ficava claro para a polícia que ele não era o autor do crime. E foi nesse momento da investigação que um outro nome surgiu nos relatórios: o Gary Riley. Algumas testemunhas disseram para a polícia que naquele dia do crime eles viram um homem com as mesmas características do Gary rondando o condomínio da Annalisa. Mas o que acendeu o alerta não foi nem isso. Foram as próprias coisas que o Gary falava. Ele começou a circular pela vizinhança dizendo que sabia exatamente quem tinha feito aquilo com a moça do prédio e ainda dizia que sabia detalhes do crime. E obviamente isso começou a chamar muito a atenção. Quando os agentes ficaram sabendo disso e levaram ele para um interrogatório, eles já perceberam logo de cara que não tinha nenhuma conexão nas coisas que ele falava. Os detalhes que ele dava eram vagos, contraditórios e não batiam com a cena do crime. E para os agentes ficava muito claro que aquilo tudo era só uma grande mentira e ele também foi descartado como suspeito. E aí a investigação entrou numa fase bem ruim, porque eles não tinham nenhum nome forte como suspeito. Eles começaram a revisar todo o caso e desde o começo já tinha uma coisa que não batia. Lembra que eu falei que a polícia chegou rápido no apartamento por causa de uma ligação para o serviço de emergência? Então, naquela noite o operador que atendeu o telefone ouviu a voz de uma mulher. Ela estava bem calma, disse que uma mulher estava sendo atacada por um homem e passou o endereço bem rápido. Só que ela falou o nome da rua errada. Ela disse Harborville, quando o lugar certo era Harbor Drive. E se o atendente do 911 não conhecesse bem a região e percebesse que não havia prédios comerciais no endereço indicado, a polícia teria perdido muito tempo no lugar errado. E como eu disse, desde o começo isso já incomodou a polícia, porque essa ligação não foi feita de uma vizinha ou então de alguém de dentro do prédio. A ligação veio de um orelhão público que ficava próximo a um restaurante local. E a pessoa que fez essa ligação não deixou nem o seu nome, então ninguém sabia quem era. A polícia até pegou a gravação e levou para os moradores do condomínio, mas ninguém conseguia reconhecer de quem era aquela voz. Então, apesar de muito estranho, essa pista não levava os agentes para lugar nenhum. Era como se fosse um beco sem saída. 5 meses se passaram, o caso esfriou completamente e a polícia não tinha nada concreto. Até que em março de 2003, a uns 25 minutos dali, em Nova York, um homem chamado Paul Crystals deu entrada na emergência com 3 perfurações no peito. Ele tinha perdido muito sangue, mas apesar disso ainda estava consciente. Ao lado dele estava sua esposa Sheila, completamente transtornada. Os médicos descobriram que ele tinha sido atingido por uma arma branca, e essas lesões estavam bem próximas ao seu coração. Enquanto o Paul passava por uma cirurgia para conter a hemorragia interna, a Sheila contava para os médicos que tudo aquilo tinha sido um grande acidente por conta de um jogo de adivinhação. Os dois tinham o costume de fazer esse jogo. Um deles ficava vendado e o outro passava um objeto. E a pessoa vendada teria que descobrir que objeto era esse, mas que durante a brincadeira ela tinha perdido o controle e ficado desorientada, acabou caindo em cima do marido com uma faca na mão. E aí que entra uma coisa importante, porque quando entra um caso no hospital de ferimento por arma branca, o hospital, por lei, é obrigado a avisar a polícia e foi exatamente isso que eles fizeram. Os agentes foram até lá, conversaram com o Paul quando ele já estava melhor e ele afirmou para os policiais que foi realmente aquilo que tinha acontecido. Ele explicou que ele e a esposa, Sheila Davalu, estavam brincando desse jogo de adivinhação. E aí, ele contou que sentiu como se fosse o toque de alguma coisa metálica no seu peito. Ele achou que era uma colher ou algum utensílio de cozinha. Só que do nada, ele sentiu a primeira estocada, depois a segunda e a terceira. Naquele momento, o Paul disse para a polícia que acreditava que a sua esposa Sheila teria passado mal, sentido algum tipo de tontura ou até mesmo tropeçado e caído em cima dele. O Paul ainda disse para a polícia que quando ele caiu no chão, ele implorava para sua esposa ligar para o serviço de emergência. Só que quando eles foram conversar com a Sheila, ela parecia muito mais ser a vítima do que tinha acontecido. Ela contou para os policiais que realmente tinha tropeçado, se sentido mal e caído em cima do marido. Só que ela falava de um jeito muito estranho, como se ela não tivesse preocupada com o que tinha acontecido, e sim com o fato de se sentir muito constrangida. Inclusive, ela ficava repetindo para os policiais que se sentia muito envergonhada do que tinha acontecido. Eles ficaram muito desconfiados daquela história de tropeço e decidiram checar o celular dela para confirmar o horário exato que ela pediu socorro. Eles esperavam encontrar uma ligação para o 911,
Mas em vez disso, ela ligou para um homem chamado Nelson. E quando colocaram o nome dele no sistema, era o mesmo Nelson, namorado da Annalisa. E de repente, dois casos que não pareciam ter relação alguma se conectaram imediatamente. A polícia descobriu que a Sheila era colega de trabalho do Nelson e da Annalisa, e ela estava em volta de uma obsessão muito doentia. O Nelson era o executivo bem-sucedido na empresa, e foi lá que ele conheceu a Sheila. Eles começaram uma amizade, mas pouco tempo depois engataram um relacionamento que para o Nelson era só um romance de verão. Mas a Sheila estava levando isso muito a sério. O Nelson acreditava que a Sheila era uma mulher livre e independente. Ele não fazia a menor ideia de que ela era casada com o Paul. E para conseguir manter essa vida dupla, a Sheila criou uma das mentiras mais bizarras. Ela convenceu o marido que tinha um irmão com questões de saúde mental gravíssimas e que esse irmão não poderia nem descobrir que ela era casada porque senão agiria de uma forma muito violenta. Então, toda vez que o Nelson estava indo para o apartamento da Sheila para um encontro, ela dizia para o marido que aquele irmão estava indo visitá-la. O Paul tinha que esconder todas as fotos do casal, tirar tudo o que era dele da vista, esconder no armário e dormir na casa dos seus pais. E ele acreditava que tudo isso realmente era verdade. E por um tempo, essa situação estava sob controle da Sheila. Até que a Annalisa entrou na empresa. A Annalisa era brilhante e carismática e em pouco tempo Nelson começou a se envolver com ela também. E por um tempo ele viveu um triângulo amoroso sem que a Annalisa soubesse. Mas depois de um tempo ele percebeu que não queria viver naquela situação. Ele realmente amava a Annalisa e queria ter um relacionamento sério com ela. Então ele acabou terminando aquele romance e a Sheila aceitou numa boa. Ela se tornou a melhor amiga do Nelson e sempre ouvia ele falar de como a Annalisa era maravilhosa, ela dava conselhos e era realmente um ombro amigo. Só que o que o Nelson não imaginava é que em todas essas conversas, a Sheila estava muito mais interessada na vida da Annalisa do que qualquer outra coisa. Ela usava essa proximidade para descobrir detalhes da vida da Annalisa, de como era a rotina dela dentro do apartamento. Até que chegou aquele dia 8 de novembro. Naquele dia, ela conseguiu entrar no condomínio da Annalisa, abriu a porta do apartamento e cometeu aquele crime terrível que eu contei pra vocês. Depois de cometer o crime, ela foi até o banheiro, se limpou e saiu de lá como se nada tivesse acontecido. Ela foi para aquele orelhão público, ligou para a polícia para ter certeza que o corpo da Annalisa seria encontrado e que ela poderia consolar o Nelson. E isso deu certo por um tempo, porque depois disso eles se aproximaram tanto que voltaram a ter um relacionamento e as coisas acabaram ficando bem mais sérias. Então ela voltou a viver tendo aquela vida dupla que ela tinha anteriormente. O Paul continuava acreditando que o irmão estava indo visitá-la. Só que depois de um tempo nesse relacionamento, ela percebeu que o marido estava se tornando um obstáculo. Então, naquele jogo de adivinhação, ela decidiu atacar o seu marido com 2 golpes. E enquanto ele estava no chão, ao invés de ligar para os serviços de emergência, ela ligou para o Nelson, convidando ele para jantar. Mas aí que vem a parte que transforma tudo em algo muito mais assustador. Depois que ela desferiu os golpes, esperou um tempo para socorrer o marido. A Sheila colocou o Paul no carro e levou em direção ao hospital. E ela fez isso porque queria manter aquela história de acidente. Só que ela não foi direto para o pronto-socorro. Quando ela chegou no campus do hospital, parou em uma área mais afastada porque queria ter certeza que se livraria do Paul. E foi lá, dentro do carro, que desferiu o terceiro golpe. E o mais absurdo dessa história é que mesmo fraco, o Paul ainda conseguiu reagir. Ele saiu do carro e correu para pedir ajuda. E nesse momento, a Sheila foi atrás dele, como se ela tivesse preocupada e tentando socorrer o marido. E a Sheila era tão manipuladora que ela conseguiu convencer o marido de que aquilo realmente tinha sido um acidente. E o Paul deu aquela sua primeira versão para a polícia. Só que quando a polícia contou para o Paul que a ligação que a Sheila tinha feito não era para o serviço de emergência, mas sim para o homem chamado Nelson, a ficha dele começou a cair. E foi nesse ponto que ele começou a entender toda a situação e contou para a polícia realmente o que tinha acontecido naquela noite. Mas mesmo com esse depoimento, a polícia já tinha muitas outras provas de quem realmente era a Sheila. A perícia tinha coletado o material daquela mancha de sangue encontrada no banheiro da Annalisa. Eles guardaram o material, analisaram e o sangue batia com o DNA da Sheila. Só que não era só isso. Quando a polícia foi até o apartamento dela, encontraram um verdadeiro arsenal. Ela tinha óculos de visão noturna, ferramentas profissionais para abrir as trancas das portas e um diário de observação.
Ela passava as madrugadas vigiando o prédio e anotando cada passo da rotina da Annalisa. E para encerrar o caso, os agentes já tinham realizado exames periciais que confirmavam que a voz daquela ligação para os serviços de emergência era da Sheila. Mas eles tocaram a fita para o Paul e ele reconheceu na hora como realmente sendo dela. E com isso, a polícia já tinha o que precisava. A Sheila foi presa. E no tribunal, ela fez uma coisa que chamou muito a atenção. Ela decidiu se defender sozinha, sendo a sua própria advogada. Só que no fim, mesmo com tudo isso, ela não conseguia apagar tudo que a polícia já tinha conseguido. Todas as provas indicavam que era ela que estava no apartamento no momento do crime. No final, a Sheila foi condenada a 50 anos de prisão pelo homicídio da Annalisa, que foi somado a 25 anos pela tentativa de homicídio do marido. Então, o total foi 75 anos de prisão. Mas é aqui que a história fica mais intrigante, porque em 2017 a polícia descobriu algo que faz esse caso parecer somente a ponta do iceberg. A polícia decidiu reabrir um caso arquivado em 2001, 3 anos antes de tudo isso acontecer. Uma mulher chamada Nancy Smith, também de 32 anos, foi encontrada em sua própria casa. E o cenário era uma cópia fiel do que a polícia encontrou anos depois no apartamento da Annalisa. E o detalhe que acendeu esse alerta foi que, na época, a Nancy trabalhava na mesma empresa que a Sheila. Só que é aí que vem um detalhe importante. Apesar de a polícia ter investigado o caso, eles não conseguiram nenhuma prova concreta de que a Sheila tinha ligação com esse crime. Então, por esse motivo, o caso continua sem resposta, mas talvez algum dia eles consigam descobrir o que é que aconteceu. E é isso, gente. Esse é o caso de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de me dar uma força deixando um like nesse vídeo e também já aproveita para se inscrever no canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo!